Gente, vocês conseguem pensar que isso que se chama de governos reformistas não distribuíram máscara e álcool em gel para a população pobre? Gente, vocês conseguem pensar que esses chamados governos reformistas não regularizaram o abastecimento de água nas comunidades? A gente fala para as pessoas assim, lave as mãos por causa do Covid, mas como se não tem água todo dia na torneira da pessoa, porra? Que reformismo é esse que não garante água para a população? Gente, são 16 anos de governo do PSB aqui em Pernambuco. E Pernambuco tem quase 1 milhão de analfabetos. 16 anos de governo, não deu para zerar o analfabetismo não. São quase 16 anos de governo reformista, de forças reformistas aqui em Pernambuco. Pernambuco tem 2 milhões de pessoas em insegurança alimentar / fome. No universo, 10 milhões de habitantes. Então, assim, cadê, gente, assim? Cadê esse reformismo? Cadê as transformações? Cadê as políticas públicas que tocam profundamente na vida das pessoas? O que existe, na verdade, é uma negação, um ataque de um debate revolucionário em que se apresenta um reformismo abstrato que nunca é falado concretamente. Massa, quais são as políticas reformistas? Quais são as reformas que você tem a oferecer para a classe trabalhadora? Toda vez que alguém vem com essa falsa polêmica, quem tem fome tem pressa, eu digo, eu concordo, quem tem fome tem pressa. O que é que o governo reformista de Pernambuco, o governo reformista da Bahia, o governo reformista do Ceará, o governo reformista do Piauí e por aí vai, fora as prefeituras, né, prefeituras de maior orçamento, estão fazendo de efetivo, de significativo no combate à fome? Aí é engraçado, né? Porque assim, quem tem fome tem pressa, mas desmobilizaram os atos do ano passado. Quer dizer, quem tem fome tem pressa, mas não vamos derrubar o governo Bolsonaro e Mourão, vamos esperar a eleição, a configuração do reformismo brasileiro. Ele não consegue nem sequer pensar a articulação, que deveria ser óbvia, entre luta institucional e luta de massas. Que é assim, porra, eu quero aprovar uma pauta, mas eu não tenho o número de deputados suficientes para aprovar essa pauta. Além de possíveis costuras políticas no parlamento, eu vou atuar como um vetor de mobilização das ruas para aumentar a pressão na sociedade, para fazer com que esses deputados que não querem votar a favor dessa pauta, dessa reforma importante, votem. Percebe? Ele não consegue pensar isso. O próprio Lula, inclusive, Lula dá seguidas entrevistas falando assim, não, eu quero aprovar isso, eu quero aprovar aquilo, mas que é um governo de esquerda eleger deputado e senador. O Lula não consegue dar uma entrevista assim, ó, mesmo que a gente não tiver maioria, eu vou ser o organizador de um grande debate nacional que vai pautar tal projeto para fazer com que a sociedade pressione o Congresso. O Lula não consegue fazer isso. Percebe? Então, note, eu não sou contra a reforma, não. Nunca fui. Eu quero, inclusive, gostaria muito, meu irmão, muito de ver uma reforma da comunicação no Brasil. Para mim é uma pauta imediata. Eu gostaria muito de uma reforma da segurança, combatendo diretamente a política de militarização da segurança pública e de guerra às drogas para reduzir o índice de mortes da população negra de forma imediata. Agora, eu critico, combato o reformismo que nega o papel da luta de massas na luta por reformas, que é cada vez mais rebaixado e que na prática não entrega reformas. E aqui veja, aqui a gente entra no terceiro ponto. Gente, o que se chama de forças reformistas nunca fizeram reforma. Vamos pegar aqui o exemplo de Pernambuco. Gente, são 16 anos de governo do PSB, com participação do PT, PCdoB e PDT. Qual foi a reforma que teve em Pernambuco, gente? Alguém pode dizer assim, Jones, mas isso foi em Pernambuco. Massa, gente. São 16 anos de governo petista na Bahia, com participação do PCdoB, do PDT, papapá. Qual foi a reforma que teve na Bahia? Reforma, não é política pública, pá, importante, pá, que tem sua importância, mas reforma. Qual foi a reforma que teve na Bahia? São vários anos de governo progressista no Ceará. Qual foi a reforma assim que teve? Alguém pode falar assim, pô, a política urbana do Ceará melhorou muito com a prefeitura da Louisiana e depois de Roberto Cláudio. Dá para debater isso. Se isso se aproxima de uma reforma ou não, se criou de tal modo uma mudança na política urbana do Ceará, aliás, de Fortaleza, e na política de educação do Ceará, dá para debater, beleza. Mas assim, também não tem facilidade de apresentar, né? Percebe?
E aí vamos lá, gente, foram 14 anos de governo petista, teve várias políticas públicas importantes. Tem uma, por exemplo, que eu sempre destaco e é pouco falada, que é a política de cisternas, né? Para o sertão, para o agreste e por aí vai, enfim, para as regiões de seca, que foi fundamental para combater a seca, políticas como Bolsa Família. Mas o que foi que teve de reforma? E aí, veja, gente, reforma é uma coisa, política pública é outra. Reforma é algo de um longo alcance, que muda as estruturas de determinado setor e que tem um nível de mudança tão grande que é muito difícil de desmontar. Então, por exemplo, o SUS foi uma reforma na saúde. Há um antes e um depois do SUS na saúde. Percebe? Tudo mudou. Claro, continua sendo um país capitalista, que tem a influência do capitalismo na política de saúde, é sério. Tudo bem, é verdade. Mas toda a configuração institucional de como se organiza o setor da saúde no Brasil tem um antes e um depois do SUS. E aí vem 20 e tantos anos de neoliberalismo e o SUS não acaba. Fragilizado, desfinanciado, precarizado, OS para todo lado, OCIP, não sei o quê. Verdade, mas não acaba. A criação da Petrobras, da Eletrobras, foi uma reforma fundamental na estrutura de gestão de ativos energéticos estratégicos para o país, como o petróleo e a energia elétrica. Aí vem ditadura militar, vem sucateamento do governo Sarney, 20 anos de neoliberalismo, o governo FHC tenta privatizar a Petrobras, não consegue, papapá. Estão aí ainda. O Paulo Guedes está tentando agora desmontar tudo. Mas tem um antes e um depois na política de gestão do petróleo e da energia elétrica no Brasil. Muda radicalmente as coisas. Política de direitos trabalhistas, CLT. Porra, tem um antes e um depois das relações de trabalho com a CLT. Aquilo foi uma reforma. Demorou 70 anos para ser destruída. Uma política como Bolsa Família, uma política de ampliação da entrada de jovens pobres nas universidades públicas, como no período do PT, são políticas públicas importantes, mas não são reformas. Porque, veja, não existe um antes e um depois na educação. Não houve uma transformação estrutural nas estruturas educacionais. Não dá para você falar que se criou uma nova dinâmica, um novo sistema, novas estruturas de educação. Mesma coisa com Bolsa Família, não houve uma transformação radical da dinâmica de distribuição de renda e riqueza e da conformação entre as classes na apropriação de renda e riquezas no Brasil. Tanto foi assim, gente, que veja, veio a Lava Jato, combinado com a política de austeridade fiscal aplicada pelo governo Dilma com o banqueiro Joaquim Levy, e aí depois o golpe com Temer, né, que aprofunda a austeridade e a política liberal, e aí depois a eleição de Bolsonaro, que de 2014 para 2019... praticamente todas essas conquistas já foram destruídas. Um negócio que foi destruído, gente, em 5 anos. Gente, levou 70 anos para destruir a CLT. Gente, então há mais de 50 anos tentando destruir a Petrobras e a Eletrobras. Então, 30 anos tentando destruir o SUS. Percebe a diferença de uma reforma para uma política pública? O nível de transformação, de mudança institucional, de mudança sistêmica, de configuração do setor, de uma reforma, é muito maior que o de uma política pública, por mais importante que ela seja. E veja, sem caricatura, ninguém está negando que é importante. Ninguém. Não está negando que o Bolsa Família foi importante. Ninguém está negando que o Luz para Todos foi importante. Ninguém está negando que a política de cisternas para as regiões de seca foram importantes. Ninguém está negando que ampliar o número de vagas no ensino superior público foi algo importante. Mas isso não são reformas. São políticas públicas importantes, mas que não são reformas. Há uma piada que a única reforma que o petismo fez foi a tomada de Três Pinos. Infelizmente é verdade. É isso. Percebe? Tem um debate, e eu aceito para argumentar, que o Elias Jabbour até uma vez colocou comigo no debate, que ele falou assim: Jones, a política que se estabeleceu para o pré-sal foi uma reforma, porque teve um conteúdo nacional na exploração do pré-sal grande. Faz sentido. Faz sentido não significa que eu concordo, significa dizer, ó, é uma argumentação que dá para debater, sabe, que tem um lastro, sabe, dá para refletir, dá para pensar junto. Mas fora a política pro pré-sal, porra, não dá para falar de nada. Então veja, na real, o reformismo no Brasil não tem reforma nenhuma. Gente, vocês conseguem pensar que isso que se chama de governos reformistas não distribuíram máscara e álcool em gel para a população pobre? Gente, vocês conseguem pensar que esses chamados governos reformistas não regularizaram o abastecimento de água nas comunidades? Aí fala para as pessoas assim, lave as mãos por causa do Covid, mas como se não tem água todo dia na torneira da pessoa, porra?
Que reformismo é esse que não garante água para a população? Gente, são 16 anos de governo do PSB aqui em Pernambuco. E Pernambuco tem quase 1 milhão de analfabetos. 16 anos de governo, não deu para zerar o analfabetismo, não. São quase 16 anos de governo reformista, de forças reformistas aqui em Pernambuco. Pernambuco tem 2 milhões de pessoas em insegurança alimentar / fome. No universo, 10 milhões de habitantes. Então, assim, cadê, gente, assim? Cadê esse reformismo? Cadê as transformações? Cadê as políticas públicas que tocam profundamente na vida das pessoas? O que existe, na verdade, é uma negação, um ataque de um debate revolucionário em que se apresenta um reformismo abstrato que nunca é falado concretamente. Massa, quais são as políticas reformistas? Quais são as reformas que você tem a oferecer para a classe trabalhadora? Toda vez que alguém vem com essa falsa polêmica, quem tem fome tem pressa, eu digo, eu concordo, quem tem fome tem pressa. O que é que o governo reformista de Pernambuco, o governo reformista da Bahia, o governo reformista do Ceará, o governo reformista do Piauí e por aí vai, fora as prefeituras, né, prefeituras de maior orçamento, estão fazendo de efetivo, de significativo no combate à fome? Aí é engraçado, né? Porque assim, quem tem fome tem pressa, mas desmobilizaram os atos do ano passado. Quer dizer, quem tem fome tem pressa, mas não vamos derrubar o governo Bolsonaro e Mourão, vamos esperar a eleição. E aí, claro, eu não estou aqui fazendo uma acusação ao PT particular. Eu estou dizendo que várias forças do campo de centro-esquerda, inclusive elementos da direção petista, não todo militante petista de base, mas, por exemplo, elementos da direção petista como o Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, ou como Alberto Cantalice, que é dirigente do PT do Rio de Janeiro, foram claramente contra todos os atos de rua, atuaram claramente contra a mobilização dos atos de rua e trabalharam na perspectiva de, morga essas ruas, porque já é ano de eleição e vamos esperar a eleição. Aí quem tem fome tem pressa, mas vamos passar um ano com o governo genocida? Lênin, num texto fantástico, Lênin fala isso claramente. Os revolucionários não se opõem a reformas. Os revolucionários criticam e combatem o reformismo. E esse reformismo, nas condições brasileiras, é um reformismo sem reformas. É um reformismo cada vez mais conservador. É um reformismo que cada vez mais se parece com a direita. Basta ver, por exemplo, a política de segurança do senhor Rui Costa, da Bahia, e do João Dória, em São Paulo. Alguém me apresente, por favor, qual foi a reforma pró-população trabalhadora que o senhor Rui Costa fez na política de segurança. Ou então me apresente qual é a diferença da política do Rui Costa para a política do João Dória. Alguém me apresente, por favor, qual é a diferença da política do Paulo Câmara nos transportes aqui em Pernambuco para a política do João Dória nos transportes. Aliás, se brincar em alguns aspectos, a política do Paulo Câmara é até pior que a política do PSDB. Então não, nada contra a reforma, defendo várias reformas, defendo reforma agrária, defendo reforma tributária, defendo reforma da comunicação, defendo reforma da política de segurança, combate à guerra às drogas e tudo isso que a gente já falou. Agora a gente critica o reformismo e critica particularmente esse reformismo sem reformas, que não mobiliza a classe trabalhadora, que só quer saber de acordos com a direita, que só tem uma perspectiva institucional e cada vez mais aparelha as entidades de luta, burocratiza os movimentos e corta a capacidade de resistência e de reação da classe trabalhadora. Então, na polêmica reforma ou revolução, a resposta é bem simples. Lutemos por reformas numa perspectiva revolucionária para criar as condições da revolução. Nessa luta, nessa perspectiva, mobilizando a classe trabalhadora, atuando com independência de classe, difundindo a teoria revolucionária, fazendo debate crítico, tamo junto demais.